E agora chegou a hora de falar do Festival SPFW mais Regeneração. O São Paulo Fashion Week número 51 é só a primeira fase da programação desse festival, que tem a curadoria do Marcelo Dantas e abre agora em junho com os desfiles 100% digital e também promove mentorias digitais com a Graça Cabral, cofundadora do São Paulo Fashion Week, e com Lala Dezelin, futurista e especialista em novas economias. Ainda durante o ano de 2021, nós teremos encontros pontuais em algumas capitais do país, que acontecerão entre agosto e outubro. E o festival encerra o ano em novembro com a edição N52, ainda no formato digital, mas também com eventos presenciais, né? Eu estou aqui na torcida de acordo com as agendações vigentes. Agora você assiste o primeiro bate-papo diário sobre caminhos de regeneração, que abre todos os dias dessa edição N51 com profissionais de inovação, diversidade e sustentabilidade. O tema de hoje é criatividade e serviço da regeneração e busca por soluções inclusivas e sustentáveis para os grandes desafios sociais, econômicos e ambientais do planeta. Quem participa é o fundador e diretor criativo do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, o curador Marcelo Dantas e Patrícia Aldi, vice-presidente de Comunicação, Marketing e Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander. Começa agora o Festival SPFW mais Regeneração. Com vocês, Graça Borges e Lala Dezelin. Olha só. Oi, Carol, aqui. Boa noite, todo mundo já está aqui, meus colegas, Patrícia Aldi, Lala Dezelin, Marcelo Dantas, Paulo Borges. Eu estou com um pouquinho de eco aqui, mas eu queria primeiro falar da emoção de ver esse desfile do Ronaldo, sempre uma emoção. Às vezes a gente fala que precisa do presencial para ter uma emoção, mas ele sempre consegue nos emocionar. E mesmo à distância, um abraço, um beijo bem grande para você, Ronaldo. Lindo desfile, de gigante, você é um gigante. E a gente acredita muito nisso, na Terra de Gigantes. A gente fala muito com a Lala que a gente não dá valor ao que a gente tem, né? A gente tem aquela máxima de que santo de casa não faz milagre, e a gente acha exatamente o contrário, né? Que santo de casa faz milagre. E você falou uma coisa ótima, que você fala na música, né? Que você traz no filme, que é: eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. É um pouco isso que a gente está fazendo aqui, trazendo esse tema da regeneração, pensando no que a gente tem que repensar o mundo, né? Repensar em novas bases. E essa foi a linha que a gente conversou desde o início com o Marcelo, na curadoria desse evento, e hoje Lala e eu estamos aqui mediando essa primeira conversa, onde a gente quer falar da criatividade a serviço da regeneração, mas bem poderia ser o contrário também, né? A regeneração a serviço da criatividade. Então, eu queria passar a palavra primeiro para a Lala, e depois a gente começa já uma rodada aqui com os nossos convidados de hoje. Lala. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando esse tema que acho que é o grande tema de todos nós, né, da regeneração. Eu estava lembrando do Kandinsky, que dizia que a arte não é só filha de um tempo, ela é mãe de um tempo futuro. E a questão é exatamente essa: o nosso futuro, existem futuros que são prováveis, e existe uma infinidade de futuros possíveis e desejáveis. Para que a gente acesse esses futuros possíveis e desejáveis, a grande chave está nas lentes, está em como a gente se percebe ao mundo, e nisso a arte e a criatividade têm um papel fundamental. A arte sempre vê antes, a arte para a gente, e é muito interessante que até a neurociência está chegando nisso. O cérebro, ele é um pouco burrinho, ele só reconhece. Então, para que a gente consiga elaborar, a gente precisa dar repertório para o cérebro. Como a gente faz isso? Com criatividade. A gente ia antes, eu falo isso assim, não é achismo, falo isso tecnicamente como futurista, que a gente realmente semeia o futuro com as visões que a gente cria. Então, que maravilha estar com estes grandes artistas,
E hoje podendo falar disso, podendo falar como a criatividade se coloca a serviço da regeneração. Paulo, esse tema da regeneração, a gente pensou muito, o festival a gente vem pensando já há mais de 2 anos, contando com o Marcelo há mais tempo, daí chegou a pandemia, e o tema em 2020 seria criatividade, seria trabalhar um pouco em cima disso, de sair da zona de conforto, repensar a criação. E daí veio a pandemia, parou tudo, e a gente conversando, pensando naquilo que a gente vinha escutando de todo mundo, e como cada um estava assim, na forma como cada um estava questionando o seu dia a dia, a gente chegou no Regeneração. Como é para você estar abrindo agora na M51 o Festival Regeneração e a gente falando da criatividade a serviço dessa regeneração, né? Está fechado o seu microfone. Eu estou sempre com o microfone fechado. Boa noite a todos. Começamos ontem, né, nos encontrar, inclusive, hoje pela manhã, no modo empreendedora. Todo um trabalho digital, ele é interativo, ele é compartilhado. E eu me leio aqui, Graça, e do que a Lala disse, a gente apresentou essa ideia de fazer um festival para o Santander, que é o nosso parceiro, em 2019. Né? Foi em 2019 a gente falou, a gente tem uma ideia que muda as características de uma semana de moda, né? Que integra e cria essa interseção, essa relação entre criação, que passa por um momento de revisitação, né? O Marcelo vai falar disso aqui, mas a gente tem uma clara visão de que como todos esses processos precisariam passar por uma outra forma de ver, de fazer, de pensar. E aí veio a pandemia e esse projeto, né, de festival, que a temática era processos criativos para ser em 2020, nós combinamos com todos os nossos parceiros, que o Santander e a Patrícia, vamos fazer em 21. Né? Em 21 a gente já vai estar no mundo mais possível de se materializar, de se conviver, e começamos a entender que o digital nunca mais sai da nossa vida. E aí entender, sim, que a gente estava passando por um processo profundo de mudança. Né? E aí mudança de tudo, mudança da forma de viver, de pensar, de criar, de processar, de transportar, de negociar. Né? O Marcelo tem falado uma frase linda sobre isso. E aí a gente trouxe para este ano exatamente a ideia do festival que foi pensada em 2019, eu me lembro sentando com todo mundo em 2019 para apresentar a ideia, olha, a gente tem uma ideia incrível, e essa ideia está se materializando 1 ano e meio depois disso. Né? E eu acho que é exatamente isso, a gente viveu esse processo de regenerar, a gente gestou esse processo íntimo e coletivo de regenerar, que é de restaurar, que é de repensar, que é de refazer, que é de trazer para as dinâmicas que o dia de hoje nos pede como fazer. Né? O mundo não vai acabar, as coisas não vão acabar, a gente não pode se paralisar. Né? Somos uma plataforma de comunicação, né? O Santander é uma enorme plataforma de fomento à economia, né? Todos os nossos parceiros, tudo está integrado num movimento de ir para frente. Eu falo que o dia não volta para trás. Né? Não tem um dia que volte. O tempo não volta, as coisas não voltam, né? É sempre andando para frente. E como que a gente tem hoje, exatamente pela pandemia, talvez, tendo que processar num espaço de tempo tão curto tantas decisões ou tantas transformações ou tantos caminhos, né? Porque se abrem muitos caminhos. As questões agora são as escolhas, né? A gente fala muito do propósito. Eu tenho que ter o propósito, eu tenho que fazer, não adianta eu falar, né? Então não adianta a gente falar as coisas se a gente não estiver executando as coisas que estamos pensando e falando. Isso tudo é regeneração, né? Isso tudo a gente vem discutindo bastante. E eu vou passar para o Marcelo para ele provocar a gente mais, Patrícia, porque ele tem essa vocação
da provocação, então eu vou chamar o Marcelo aqui para a gente falar um pouco. Marcelo, a gente começou uma conversa agora já no final de 2020, meados de 2020 para final de 2020, em que a gente começou lá atrás falando de micélio, né? Falando de como a natureza ela se regenera naturalmente, né? Ela tem esse processo de cair no chão, de uma inteligência. Então, assim, a criação, a criatividade, ela é bem isso, né? O quanto que você se repensa, renova e busca aí outras soluções, né? Outras bases, outras coisas possíveis. Você fala muito disso e quando por isso que eu cito muito, eu gostei muito dessa música que o Ronaldo trouxe, Eu Não Posso Mudar o Mundo, Mas Eu Balanço, que tem a ver um pouco com isso que você falava da fricção, né? Que a gente pode provocar. Um pouco disso aí, e lembrando que Ronaldo é uma das duplas, está numa das duplas que você selecionou para os encontros criativos. Que o Ronaldo é patrimônio da raça, não é patrimônio do país. Eu acho que quando a gente... Esse assunto do micélio é algo que é muito importante, porque o micélio representa a inteligência da natureza, ou seja, a capacidade da natureza de fazer com que as coisas se adaptem e fazer com que todas as vidas encontrem os recursos que elas precisam para continuar sendo relevantes. Isso é muito importante que a gente fale sobre isso. Nós estamos vivendo num momento no mundo, uma ameaça muito curiosa do planeta, que nós estamos vivendo uma ameaça, a maior ameaça para a existência do ser humano no planeta não é só uma ameaça ambiental, é uma ameaça da gente se tornar obsoleto. Ou seja, que se a inteligência artificial, nós somos seres muito previsíveis, se a inteligência artificial consegue pegar a sensibilidade humana e transformar isso num código, o que não é muito difícil, olha quantos hitmakers fizeram hits, olha quantas novelas que funcionam, cuja fórmula funciona, olha o Netflix com todas as suas fórmulas de roteiro que sabem emocionar a gente, sabem controlar as nossas emoções. Se essa inteligência consegue se tornar uma inteligência criativa que faz com que a nossa criatividade se torne obsoleta, nós estamos fritos, porque nós perdemos a nossa relevância. Ou seja, a gente precisa passar por um momento de expansão de consciência, de expansão de território, de pensar fora da caixinha, de chegar em novos lugares que a gente não chegou, para que a gente surpreenda a própria inteligência que a gente criou. Ou seja, eu não estou falando disso como uma coisa de cenário absurdo, eu estou falando apenas de que se a gente não se inventar relevante, a gente não vai ser relevante. Então, cabe a gente usar aquilo que é o nosso grande patrimônio, que é a nossa criatividade, como a nossa arma para continuarmos existindo, sermos players vivos nisso. E a gente pode sim se espelhar na natureza para se inspirar para isso. E a gente sim precisa ir buscar conhecimentos que não estão dentro dos nossos territórios para poder ativar a criatividade. Quando eu falo de fricção, eu falo que sim, moda e o conhecimento, né, da neurociência são coisas que interessam umas às outras, que podem haver territórios de fricção aí. A moda é capaz de simbolizar o que a neurociência é capaz de pensar, né, e propor. A moda é capaz de dar uma forma para as coisas como poucas coisas, ou seja, ela consegue ser uma bandeira muito poderosa. Quando a gente fala de alimentos, a gente está falando do corpo, né? O território do alimento é o território do corpo. Ou seja, se a moda não se acha importante o território do corpo, como é que ela não se referencia ao alimento, né? E por aí vai, quer dizer, a gente tem inúmeras possibilidades de fricção ao a gente lidar, por exemplo, com a ideia de coletividade enquanto identidade, né? É possível, sim, a gente hoje entender que a gente pode suplantar o ego e tentar criar uma identidade coletiva para fazer as coisas, porque certas missões que a gente tem na vida só serão feitas em grupo, serão impossíveis de serem feitas individualmente. O tipo de desafio que a gente está enfrentando no nosso tempo exige um trabalho colaborativo. E sim, é importantíssimo que a gente respeite as nossas diferenças, a nossa diversidade. Se a gente não entender que a diversidade é um fomento fundamental para a criatividade, os países mais criativos do mundo são os países mais misturados do mundo. Nós temos o presente de sermos um país profundamente misturado, que temos todas essas identidades aqui dentro. Isso é algo para a gente celebrar tremendamente, isso é algo que nos torna muito capazes de gerar novos territórios. Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que celebrar. A moda não pode estar dissociada das questões da vida. E não existe
mais a chance de a gente ficar pensando só em vida nacional. Nós estamos lidando com desafios que são desafios da espécie, né? Nós estamos lidando que a verdadeira fricção dos nossos tempos é a fricção entre espécies. Ou seja, ou a gente aprende a conviver com as outras espécies e a lidar com essa diversidade de uma forma profundamente construtiva, ou a gente vai para o brejo. Certamente. Patrícia, a gente está vendo aí que a inovação... Ficou bom para a Patrícia, né, falar agora. Vocês são muito bacanas comigo. Mas ela vai ter semana, muito Patrícia. que falar. Eles me colocam para falar. Fala, Graça. Não, a gente fala que inovar é criar, não é buscar soluções o tempo inteiro. Isso não pode mais sair do dia a dia de qualquer atividade, né? Atividade econômica ou social, qualquer atividade que a gente tenha hoje. E o Banco Santander, assim, tem pensado muito nisso e tem trazido muitas outras coisas novas, né? Pensando nessa escuta, porque eu acho que a gente está falando aqui da escuta, que é muito importante nesse momento, para a gente entender de fato como é que a gente pode buscar soluções, com quem que a gente pode buscar soluções, porque isso que o Marcelo falou, que a Lala falou, inovar tem que colaborar, né? Qualquer inovação passa pela colaboração, hoje em dia mais do que nunca. Como é que vocês veem isso no banco? Bem, primeiro falar que depois da provocação da Lala, do Paulo e do Marcelo, falar ao mesmo tempo que é inspirador é o maior desafio que existe, né, Graça? Assim, obrigada pela contribuição de vocês. Aí lá vem o que o Santander entende, por que o Santander está aqui, né? Exatamente por entender que a inovação ela é disruptiva e ela é também disruptiva nos negócios. Que não existem soluções, adorei quando o Marcelo falou que não existem soluções para os problemas de hoje que não sejam soluções colaborativas, que não sejam soluções conjuntas. Por isso, o Santander participa com tanto entusiasmo já há 3 anos do São Paulo Fashion Week, porque entende que essa cadeia, a cadeia da moda, a cadeia da criatividade, a cadeia que respeita a diversidade, que promove o empreendedorismo. Ontem a gente estava falando de 75% das mulheres que estão nessa cadeia. É uma cadeia que o Santander precisa ouvir, que o Santander precisa estar e precisa entender de que forma pode contribuir a partir de uma instituição financeira, né? Como que nós nos colocamos numa sociedade cada vez diversa, cada vez mais empreendedora, cada vez mais diferente, tem que entender que cada dia muda, né? Vocês vejam o que se passou conosco nesse 1 ano e meio. Né? A gente, há 1 ano e meio atrás, estava falando da regeneração, né, Paulo? Ainda bem que a gente esperou esse momento para falar de regeneração, porque esse conceito ganhou ainda mais importância nesse momento. Nós precisamos regenerar. E quando se fala em regenerar, a gente não pode deixar de falar em pessoas e em meio ambiente. Né? A sociedade precisa entender que não há solução que não respeite o meio ambiente, que não respeite a sustentabilidade, que não respeite a diferença entre as pessoas. Então, a moda que propõe essa moda, que também está se regenerando, Paulo, que também está entendendo a sua responsabilidade a partir de uma cadeia produtiva, a partir de todos os conceitos, de todos os insumos, de como se coloca. É muito bom estar aqui nesse momento, participando desse momento criativo do São Paulo Fashion Week, que também se propõe a fazer a ser contínuo até novembro, né? Não vão ser só, vai ser uma edição colada em que a gente vai poder estar tratando de moda, de diversidade, de inovação, de criatividade, de uma forma tão profunda e de uma forma talvez até alcançando ainda mais pessoas a partir dessa plataforma tecnológica, porque a gente também não pode esquecer que a tecnologia ela democratiza a informação, tem democratizado a moda, né, Paulo? Vocês que foram os primeiros a entender a importância de colocar a moda de uma maneira, numa plataforma, de democratizar a informação da moda,
para mais pessoas, né? Então, muito bom poder estar aqui, dividindo a mesa aí com esses monstros. Que maravilha escutar a palavra colaboração vinda de tantos lugares e essa percepção de que não há criatividade, não há regeneração sem ela, né? E eu tinha uma pergunta para vocês. Primeiro, celebrar, Patrícia, essa parceria, porque o que a gente vê como ativador de futuros, ou como quem trabalha, né, ver como alavancar essas mudanças, é que a grande dificuldade está no encontro entre mundos. E aqui a gente está vivendo um encontro entre o mundo de criativos e de implementadores, de dois mundos que se precisam e que, às vezes, não tem dificuldade de compreender um ou outro, dificuldade de linguagem e tal. E no cotidiano a gente vê que esta é a dificuldade. Tem uma expressão que eu gosto muito de um amigo que é investidor de impacto, e ele diz que existe um ODS zero, que esse ODS zero, que vem antes de todos os outros, é a questão da cultura, da mudança de lentes, da mudança de consciência. Eu queria saber como que vocês têm trabalhado esse encontro entre os diferentes para que esse tema da criatividade e da regeneração se materialize. Eu ia pegar esse gancho da Lala, na verdade, a hora que a Patrícia falou sobre esse processo que a gente está vivendo e o tempo que a gente veio discutindo, né? Eu queria falar, e tem a ver com o que você fez essa pergunta, Lala, como a gente se provoca, né, Patrícia, nas conversas, quer dizer, assim, por que o banco está aqui? Né? Por que o Marcelo está aqui? Né? Por que você está aqui, Lala? Né? A gente poderia continuar fazendo uma semana de moda, que é uma indústria geradora a terceira maior indústria geradora de empregos, né? de alta geração de consumo de impostos. Então, por si, ela anda. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente vem percebendo que tudo tem que ter um sentido mais humanizado, com mais afeto, né? Então, as nossas conversas nasceram assim. Eu me lembro que as nossas conversas assim, olha, por que eu vou estar, né, dentro da cadeia da moda, banco? Por que eu vou estar dentro da cadeia criativa? Porque é essa troca que enriquece os processos, né? No final do dia, a gente passa por todas essas cadeias que se conectam, né? Todo mundo se fala, se encontra, se troca num determinado momento do dia, né? Eu acho que isso é um mistério, Marcelo, né? Que é esse pó, que a gente vira um pó que espalha e cria essas pontes, né? E esse é o grande desafio, né? Imagina, é absolutamente desafiador você fazer uma edição totalmente digital, é a segunda que nós estamos fazendo, mas a gente não se propôs a fazer uma edição digital, a gente se propôs, ao fazer uma edição digital, trazer discussões e conexões e provocações, né, diante deste tempo que a gente sabe que está mudando, né? Então, muitas das ideias que a gente está colocando aqui nesse projeto tem a ver com ideias que a gente discute, Patrícia. Por que isso não aconteceria? Né? Como é que eu faço para que as pessoas que estão lá no sertão de tal lugar entenda que tem a possibilidade de estar trazendo, aí o Ronaldo fala, né, de terra de gigantes, é uma síntese, né, do que a gente está discutindo como proposição. Eu acredito muito no processo colaborativo. A gente sempre falou da questão da interdependência e do processo colaborativo. Mais do que nunca, hoje, todos nós aqui, de certa forma, representamos canais de representatividade, né? E como que esses canais eles podem ser não só conectados, mas potencializados. E aí eu deixo para você, Patrícia, para falar em cima do que a Lala perguntou, porque é muito sistematizado, né, esse design que a gente quer apresentar. Ele não é, como o Marcelo fala, só o design como um acerto, mas é também um design como uma provocação.
E eu acho que aqui a gente tem uma oportunidade de, entendendo esse momento, se colocar. Você fala assim, nós somos uma instituição financeira, né? A gente alcança os vários setores da economia, né? A gente está desde as grandes indústrias até a indústria criativa, né? Como que a gente se coloca aqui? Por que a gente participa dessa forma? E é exatamente entendendo esse conceito que vocês propõem já há 3 anos, né, como uma evolução, né, Paulo? Você vê o São Paulo Fashion Week, quando a gente começou há 3 anos atrás, não é mais o São Paulo Fashion Week de hoje, né? Porque também entendeu esse momento da moda, esse momento das pessoas, e como que a gente poderia, você viu que esse processo criativo de também transformar o São Paulo Fashion Week numa plataforma digital, também teve muita conversa, muito entendimento, vai e volta para a prancheta, é isso que a gente entende que pode, como é que a gente se coloca aqui. E isso é que é o fundamental quando a gente pensa num evento como o São Paulo Fashion Week, que vem se modernizando ao longo dos anos, e assim, num período curto de 3 anos, né? Então, a gente não está falando de 25 anos atrás, quando começou, a gente está falando da capacidade de regenerar do São Paulo Fashion Week, de entender e de ouvir a demanda das pessoas, a necessidade das pessoas de se atualizar, né? E aí a gente participa aí, o Marcelo também é nosso parceiro em outras iniciativas, muitas iniciativas culturais, lá no Farol Santander também, é oportuno ter vocês dois nesse momento aqui de criação, para a gente é um privilégio, viu, Paulo, viu, Marcelo? Muito bom poder estar com vocês aqui nesse momento em que a gente está regenerando e reinventando a moda, a cultura criativa e a oportunidade de fazer diferente. Obrigado, Patrícia. É muito verdade isso. Assim, o papel que o Santander tem em fomentar a cultura no Brasil é fundamental. E esse momento é um momento que exige energia de todos os lados, né? Mais do que nunca, a gente tem, ao mesmo tempo, uma necessidade e uma oportunidade de mudar o cenário. A gente está falando essa semana, o Marcelo fez essa síntese, né, de mudança de cenário, e a gente está trazendo para esse momento, eu falo que eixos de discussão, né, eixos criativos, eixos de pensamento, e que para nós são muito importantes, né? A gente está falando muito, e vai falar muito essa semana, e vai falar muito no decorrer desses meses até novembro, né, da questão da afetividade, da colaboração, a questão do protagonismo feminino, né? A gente está começando a temporada e a gente vai ter 9 mulheres e um homem drag que traz a sua homenagem à mulher, fazendo a apresentação de todos os dias dos desfiles. Então, é uma diversidade protagonizada pela questão da mulher, uma diversidade protagonizada pela questão da inclusão, né? A estreia de um grupo de criativos racializados, uma startup de inovação, com um projeto de inclusão. Eu acho que aquilo que a Patrícia falou, a gente discutiu durante 2 anos, mas essa é a hora exata de acontecer, né? Se fosse em 2020, não estaria acontecendo como está acontecendo hoje, né? Então, a gente está podendo realmente experimentar essa questão da regeneração, né? Provocando a discussão. Porque, Marcelo, você não falou uma frase que eu gosto que você fala, que é a questão a provocação, né? Que a gente, quando se propõe a uma discussão, a gente está... Eu falo, o Marcelo gosta de entrar para provocar, né? Mas, assim, de certa forma, esse é o meu papel. Quer dizer, meu papel é trazer um pouco de uma provocação que tire a gente do território do conforto. Ou seja, não basta mais hoje a gente apenas fazer aquilo que a gente fazia. A gente tem que fazer mais. A gente tem que expandir a nossa capacidade. Quer dizer, quando a Patrícia fala que o Santander é uma instituição financeira, eu acho que não. O Santander é uma instituição que tem uma responsabilidade social de transformar a sociedade nos campos em que ela atua. O São Paulo Fashion Week não é uma instituição de
apresentação de moda, ele tem uma responsabilidade pela transformação do território da moda. Para isso, é necessário trazer agentes novos. A única maneira de você produzir alguma coisa de novo é você botando novos elementos dentro da receita. Bom, eu estou aqui no México e ontem eu fui ter uma aula de cerâmica e foi algo muito inspirador, assim, em que tanto de cerâmica quanto de tingimento de tecidos aqui, que eles fazem umas coisas lindas aqui nesse museu que eu estou. E eles entendem uma coisa: você não está procurando a cor daquela tintura que você coloca numa coisa, mas você está procurando a reação química que vai resultar numa outra cor. Então eles tiram, por exemplo, o suco da cebola roxa, né, e fazem uma tinta com aquele suco da cebola roxa que produz uma reação para produzir verde quando entra em contato com uma outra substância. É isso que a gente está falando. Ou seja, a gente quer pegar um roxo de algum lugar e juntar com algum óxido de qualquer outra coisa que vai resultar num amarelo que a gente não estava enxergando. E é isso que é um pouco o trabalho que a gente tem que fazer. A gente tem que ser capaz de misturar novos ingredientes dentro dessa equação. E como o repertório de possibilidades é infinito, a gente pega aqui as combinações que a gente acha que estão mais latentes, né? Digamos que são as frutas da estação, são as coisas que estão no ar nesse momento. É lógico que numa nova edição podem surgir novas combinações totalmente diferentes. E que teve uma frase que eu falei hoje também que foi muito importante, eu queria questionar isso para vocês. Vocês poderiam todos me responder isso. Rede é roupa? Rede? Rede, de ficar balançando, rede, é roupa. É roupa, ela te envolve de alguma forma, você pode ficar rede só é roupa. vestida nela. Rede é roupa. Se você está nua numa rede, você está vestida. Entendeu? Rede te cobre, rede te protege, rede te significa, rede te abraça, rede te dá tudo aquilo que uma roupa te dá. Te embala, você pode morrer vestido de rede. As redes de pertencimento também, né? São roupa. Sim, mas a própria ideia da rede, com quem a gente está, quem nos representa. Né? Sem pensar nas redes e tudo mais, mas essa rede é uma roupa. Né? Então, se a gente começar a pensar que isso pode ser moda, desenhar rede, a gente começou a expandir o território. A gente começou a entender do que a gente está falando. De que não é sobre a saia da vez, é sobre uma outra coisa. É sobre algo que é necessário para que a gente tenha identidade, proteção, autonomia, todas as coisas que, de certa forma, aquilo precisa servir. Né? Eu repeti isso ontem, acho que é importante, assim, arte é design sem função e moda e design é arte com função. Ou seja, a gente, de alguma forma, precisa sempre entender que nós estamos engajados dentro de algum papel dentro da sociedade. A gente tem algo a cumprir. Como pensadores, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Isso precisa dar um resultado. Nem que seja a gente gerar as redes, nem que seja, que já seria gigantesco, né? Redes que protejam pessoas, que deem identidade às pessoas. Então, sim, ou seja, se a gente terminar essa nossa experiência aqui que a gente está fazendo com os designers, fazendo um monte de redes, a gente já vai ter feito uma moda maravilhosa. E é isso que a gente tem que estar aberto para entender. Né? Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia. Acabou o tempo. A má notícia é que o tempo acabou, e a boa notícia é de que tem mais, gente. Tem mais aqui na transmissão, a gente vai ver outras coisas maravilhosas criadas por esses designers na N51, e a gente amanhã volta com mais uma conversa sobre regeneração. A gente vai estar aqui conversando sobre a potência, né, a diversidade como potência na regeneração. A gente vai estar com a Adriana Barbosa e a Ranaira Negreiros, e a gente espera vocês de volta amanhã. Obrigada, Patrícia Aldi, obrigada, Marcelo Dantas, obrigada, Lala Denzelin, obrigada, Paulo Borges, obrigada a todos que estiveram com a gente. Obrigado, Graça. Obrigada, gente. Obrigado, gente.